Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara. Começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui você vai conhecer iniciativas que fazem diferença na vida da sociedade aqui em São José do Rio Preto. Hoje eu converso com o pessoal da AMA, que é a Associação Amigos dos Mananciais. Se você nunca ouviu falar, agora é a oportunidade de conhecer essa iniciativa aqui da cidade. Eu converso com o Arif Kais, que é um associado, professor, e também com o Paulo César de Jesus, que é o presidente da AMA. Paulo, eu já começo te perguntando o que é a AMA. Apresente aí essa associação para quem nunca ouviu falar. A AMA é uma iniciativa, né, de algumas pessoas que, desde a década de 80, vêm se unindo, né, e com esse olhar nos mananciais da nossa cidade. A princípio, a gente começou ali na represa municipal, né, nessa década de 80, e percebendo que pouca vegetação na área de APP, né? Então, isso foi crescendo aí durante os anos, né? E aí, em 2011, a gente resolveu formalizar, ter um CNPJ para ter um pouquinho mais de força em algumas ações no Ministério Público, né? Então, a AMA vem também, discutiu muito essa questão de inclusão de área em perímetro urbano, o meio ambiente em Rio Preto, ele tem índices, né, negativos, a questão de área verde por habitante, umidade do ar comparado com o deserto do Saara, que é coisa, né, que nos preocupa, poluição, que a gente tem 2 vias que cortam a cidade também, então a cidade tem pouca arborização no centro. Então todas essas coisas nos preocupam. Então a AMA é isso, é uma entidade que luta defendendo principalmente os mananciais, que esse é a nossa razão de ser, que começou com a defesa dos mananciais e que progrediu e ajudou aí muitas outras entidades, né, a se fortalecerem. E hoje São José do Rio Preto, ela tem aí um grupo grande de pessoas voluntárias, né, na preservação tanto dos mananciais quanto da arborização urbana e em defesa, né, também desse espaço que os animais precisam. Então, a AMA é isso, é um grupo de pessoas que tem aí como associado a honra de ter o professor Arif. E no começo, poucas portas se abriram, mas uma porta muito importante que abriu foi a Unesp, que foi aí do escritório do professor Arif. Dali a gente conseguiu algo mais técnico, porque a gente trabalhava muito no coração, né? Isso, eu ia te perguntar isso. Vocês começaram como? Plantando essas árvores, cuidando, quando você diz defesa dos mananciais, que defesa é essa? Como é que vocês agem? Ou como é que vocês começaram e até onde vocês chegaram? A gente começou com a cavadeira na mão, né? Fazendo buraco no entorno dos mananciais e plantando sem muita técnica, né? Uhum. Então, assim que a gente começou. E às vezes a gente plantava até espécies que não eram adequadas, né? Mas a partir do momento que a academia, que é a Unesp, os professores começaram a nos orientar, então aí já começou a mudar e a gente começou a ser mais profissional. Mas a gente começou mesmo com a cavadeira na mão. Tá, então, como você já citou aqui a atuação do professor, como é que foi esse encontro e por que o senhor se disponibilizou e também se interessou por esse trabalho? Bom, foi uma imensa alegria conhecer o Paulo, um moço simples que pedia licença para os proprietários, pequenos proprietários que tinham um manancial, uma nascente na sua propriedade, pedia licença para plantar uma árvore, para proteger o manancial. E disso me trouxe uma alegria muito grande e eu tenho sempre a honra e o dever de dizer que eu tenho inveja do Paulo. Inveja não no sentido de tirar alguma coisa, mas inveja no sentido de ser como ele. Porque é uma pessoa que se preocupa em tempo integral com o meio ambiente. Ele dorme pensando em meio ambiente, acorda pensando em meio ambiente e tem uma luta saudável, porque não é uma luta
agressiva. E isso ele transmitiu para a associação. A associação é uma associação de paz, uma associação que pretende trazer o bem à comunidade. Como? Instruindo. Há um trabalho de educação ambiental muito bonito, que depois o Paulo pode dizer um pouco mais a esse respeito, mas plantando árvores, porque plantar árvore é plantar saúde, é plantar bem-estar, é plantar harmonia. Porque quando você está num ambiente equilibrado ecologicamente, todos se sentem bem. E é um sentimento de integração com a natureza. Né? Se preocupa com a poluição, vai aos mananciais com os grupos, limpando, recolhendo lixo, com crianças, com grupo de escoteiros, com grupos de crianças vinculadas a escolas. Uhum. Então, a AMA hoje não é mais o Paulo. A AMA é a cara de Rio Preto que desejamos. É a cara da comunidade que nós queremos. Sim. E ele representa esse papel muito bem. E a gente só pode invejar esse trabalho e dar um pouquinho do nosso conhecimento. Eu deveria até fazer mais, porque é um trabalho fundamental. Sem as organizações não governamentais, o país, a cidade, seria um caos. Sim, professor, assim, só frisando que essa questão de preservar os mananciais também diz respeito a quem está assistindo em casa. Não é uma luta de uma pessoa só. É, na realidade, uma coisa importante para todo mundo. Claro. E eu gostaria que o senhor esclarecesse por que é importante para todo mundo preservar esses mananciais, essas nascentes. Bom, basta alguém abrir uma torneira para tomar um copo d'água ou abrir um chuveiro para se tomar um banho, vai saber da importância da água. Basta que ele tenha a consciência de que, ao descascar uma laranja, ele pode aproveitar aquela casca não só como alimento, como um tempero, mas como a produzir em casa um adubo, através de um processo chamado compostagem. E sabe que deve ficar consciente de que o papel de bala que eu jogo na rua, esse papel de bala vai se somar a muitos outros, a tantos outros, que vai me prejudicar na fluição das águas. E daí nós temos as enchentes. Não é? Então, as pessoas precisam ter consciência de que nós não podemos ligar uma vassoura d'água para tirar um pouquinho de folha nas calçadas. Nós temos que ter consciência de que folha é algo orgânico, ser vivo, natural. Né? É incrível, mas existem pessoas que dizem não planta uma árvore em casa porque ela suja a calçada. Sim. Né? Olha, eu vou dar o exemplo da minha rua. É pouco arborizada e não é falta de luta, não é falta de tentativa de plantar. Eles até, vizinhos meus, por causa de ter um empreendimento comercial, arrancaram as árvores. Né? E a gente passa a ser uma pessoa indesejável, porque a gente alerta e diz, vou te denunciar. Né? E a gente faz isto. E isto não é agradável, não é bom. Né? Mas dificilmente eu aproveito da sombra da minha árvore, porque estacionam pela manhã e só tiram à noite. É uma reclamação? Não. Deveria servir como exemplo. Sim. Mas são as pessoas que vão para lá às 7 da manhã, voltam para casa às 6 da tarde, não se preocupam.
Mas a AMA tem este papel, é o papel Sim. da educação. Sim. Né? E todos os membros da AMA estão com esse princípio muito forte. O Paulo estava falando, então, que vocês se tornaram uma associação também para se profissionalizar e para ter mais força. Que tipo de apoio, que tipo de parceria que vocês têm com políticas, com o executivo ou com outros tipos de organizações que ajudam a realizar esse trabalho? Quando vocês se profissionalizam, quando você se torna associação, qual o auxílio que vocês têm além dos voluntários? Bom, o CNPJ veio e colocou, a gente conseguiu cadeiras no CONDEMA, no Comitê de Bacias, né, nas ODSs, os 17 Objetivos, né, do Desenvolvimento Sustentável. Colocou a gente também um pouco mais perto das secretarias, né, para fazer mais direta nossas reivindicações, né? E a gente tem agora um acordo aí, uma parceria, um termo de parceria com a Secretaria de Meio Ambiente para receber doação de mudas lá do viveiro para estar fazendo essa recomposição na APP. É a única coisa que a gente tem. A manutenção é por nossa conta, durante 2 anos, contra pragas e a irrigação e, né, a roçada disso tudo, né? Durante todos esses anos, desde da gestão passada, foi a época que a gente mais sofreu, porque a gente não tinha essas portas abertas, né? Mas nessa gestão, pelo menos, estão deixando a gente entrar, sentar e conversar, pelo menos, né? Mas ainda a gente não conseguiu um apoio mais forte. O que a gente tem mesmo é a doação dessas mudas, né, do viveiro, que é importante, né? E através do CNPJ foi onde a gente conseguiu entrar um pouco mais como profissional nas instituições. Por exemplo, o Comitê de Bacias é muito importante, né? Você estava comentando com o professor Arif a importância de proteger os mananciais. 30% da água, quando se abre a torneira, é da represa municipal. E de onde vem essa água? Ela vem como o professor já me ensinou uma vez, ele falou, Paulo, um rio nunca começa grande, né? Ele nunca começa grande, ele começa pequeno. Então, são os pequenos mananciais, as pequenas nascentes, que formam essas represas aqui, onde é captado esses 30% de água que as pessoas tomam banho, e as indústrias aqui também, o comércio, né? Todas importam, né? Então, como o Paulo está explicando aqui, a AMA realiza várias ações. A gente já está encerrando esse bloco. Enquanto a gente encerra, nós vamos passar um vídeo que mostra, assim, algumas imagens de ações que foram desenvolvidas pela AMA. Você fica aqui e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Câmara na Comunidade. Hoje eu converso com o pessoal aqui da AMA, que é a Associação Amigos dos Mananciais. Eu estou com o Paulo César de Jesus, que é o presidente, e com o professor Arif Kais. A gente falou aí no primeiro bloco das iniciativas que vocês realizam
plantando as árvores para preservar os mananciais, realizando limpeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, Paulo, um pouco mais dessas atividades. O que mais que a AMA faz? Quais são os pontos principais que a AMA desenvolve? Na questão de educação ambiental, a gente tem um projeto que chama Tijolinho, né? Que a gente leva mais para as crianças, né? Que nada mais é que um tijolinho mesmo, com 21 furos, onde cabe 21 tubetes, que a gente enche esses tubetes com matéria, né, orgânica ali, e ali a gente planta, a criança planta a sementinha ali dentro. É um pouco mais do que eu aprendi, que era o feijãozinho, o feijãozinho no algodão. Né? Então, tudo evoluiu, né? Sim. Vamos evoluir também. Então, por que isso? A gente, quando ia para os viveiros buscar muda e diversidade de espécie, a gente não encontrava diversidade de espécie, que é o nosso fragmento aqui, Mata Atlântica e Cerrado, não tinha. Então, aí nesse projeto, a gente vai ter um projeto que é Conhecer para Preservar, que a gente vai nas matas, fragmentos mínimos, que Rio Preto não existe mais matas. Esses fragmentos mínimos, né? E faz coleta dessas sementes de frutas, do marmelo, do marolo, e por aí vai, né? E a gente pega essas sementes, leva nas escolas, faz esse trabalho com as crianças, elas plantam, a gente traz esses tijolinhos para os nossos viveiros, cuida deles, depois de grandes a gente vai e faz o plantio até junto com essas crianças também. A gente fez isso em São Paulo, no Sesc São Paulo, fez Sesc Birigui, aqui no Sesc também. E é interessante que também nessas nossas andanças de plantio, nossos eventos, a gente tem tido um apoio por exemplo, vou dar um exemplo, uma senhora num prédio, quando a gente estava fazendo plantio junto com o projeto Muda que a Cidade Muda, ela desceu do prédio com a cuidadora dela, porque ela já estava bem debilitada, trouxe paçoca, e aí refrigerante, água para a gente, montou uma mesinha, a gente passando, plantando, tivemos que parar ali, né? Porque ela falou, paçoca dá reforço, hein? Vocês precisam de muito reforço. Então, aquilo para a gente, vindo de uma pessoa que, vamos dizer assim, tem poucos anos ainda de vida, né? Mas está pensando no futuro, né? E trabalhar com crianças e ver uma pessoa dessa idade, né? Aparecendo ali na nossa frente, né? E mostrando que nós somos importantes, nós temos importância. E isso anima a gente. Então, nesse sentido, é importante que o programa dá essa oportunidade para a gente de convidar pessoas, assim. Não tem idade para você plantar uma árvore, não tem idade para você fazer o bem, né? De que forma ela seja, pode ser ali na lida, na mão na terra, pode ser financeiramente, pode ser uma palavra, né? Uma palavra de apoio. Tudo isso ajuda a gente. Aliás, a participação de crianças Sim. tem sido muito intensa. Sim, você já vai formando o futuro. Famílias, o pai, a mãe, crianças, para botar a mão na terra. Sim. Muitas vezes crianças que jamais botaram a mão na terra. Mas o primeiro contato é estranho, mas logo as mãozinhas estão sujas e os pais incentivando. Sim, é com essa questão da cidade, vocês até me dizendo que vão plantar o Muda que a Cidade Muda, né? Uhum. Esse plantio nas cidades. Eu queria até que o senhor falasse da importância de conciliar esse crescimento da cidade, até do ser humano, da população, com a preservação do meio ambiente, a preservação dos mananciais. O senhor estava falando da criança. A criança tem essa necessidade da terra, porque a gente acaba se perdendo um pouco da natureza que a gente também é. Eu queria que o senhor falasse, então, desse crescimento da cidade ordenado com o meio ambiente. Toda vez que você trabalha com criança, um trabalho que tem seriedade, é um trabalho permanente, isto fica. Então, essas crianças vão participar a vida toda. O Paulo, ao comentar aí daquela senhora que auxiliou doando ali água, refrigerante, me fez lembrar uma historinha árabe que diz que um príncipe
certa ocasião, saiu às ruas da sua cidade, vestido de mendigo, para perceber os seus súditos. E ele encontra um senhor velhinho plantando uma tamareira. E ele pergunta para o velho, mas por que o senhor está plantando essa tamareira se ela leva 50 anos para frutificar e o senhor não vai aproveitar dela? E o ancião olhou para o príncipe, não o reconheceu e respondeu que eles plantaram, nós colhemos. O príncipe então saca da sua bolsa uma moeda de ouro e diz, isto é pela sua sabedoria. E o velho olha para o céu e diz, graças a Allah, a tamareira frutificou no primeiro dia. Ele saca novamente uma moeda, isto é pela sua filosofia. E o velho levanta as mãos novamente para o céu e diz, graças 2 vezes a Allah, porque a tamareira frutificou 2 vezes no primeiro dia. Então, essa história do Paulo, a história da ama, certamente é isto, é plantar para o futuro. Nossa cidade é uma cidade que é extremamente quente, a mudança climática é sentida por todos, isso não pode mais se desmistificar. Nós temos a Agenda 21, que é a agenda para o século 21, que planejava uma série de ações econômicas, sociais, ambientais, para o século, recuperando o meio ambiente. Verificou-se que é impossível levar um século para isto. O mundo não vai tolerar. Pensaram então em 50 anos e hoje, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a proposta é para que nós salvemos o mundo até 2030. Né? Se você pegar Rio Preto, o centro de Rio Preto, começando pelo interflúvio do Rio Borá, do Córrego Canela, do Córrego Borá, depois o Rio Preto, na Filadélfia Gouveia Neto, até a rodovia Washington Luiz, nós temos cerca de 22 milhões de metros quadrados. Quantas praças nós temos aí? Rio Preto não tem praça. A praça cívica acabou-se com aquele... Desculpe, não é ofensa, não tem a pretensão de ofender ninguém, mas aquilo é um monstrengo. Aquilo vai atrapalhar Rio Preto, não vai ajudar em nada. Veja aí a prefeitura, as dificuldades que está tendo com a engenharia para botar aquilo para funcionar. Aí você tem a Praça Dom José Marcondes, em frente ao Correio, a Praça da Igreja Matriz, que era maravilhosa, e perdemos aquela igreja, aquele monumento, perdeu-se também a praça. E depois a Praça Rui Barbosa. Nós tínhamos, pelo planejamento do começo do século passado, pelo Ugolini, um arquiteto italiano, um bulevar de praças. Uma das praças é onde está o Fórum. Mas antes do Fórum, ali teve o Cardeal Leme, que ocupou o lugar da praça. Depois, onde está o Cardeal Leme, era outra praça. Depois nós vamos ter uma pracinha ao lado da Beneficência Portuguesa e não tem mais nada. Então, a cidade carece de arborização, carece de praças. A gente tem advogado a questão de que nos chamados condomínios, que na verdade não são condomínios, Rio Preto não tem nenhum condomínio a não ser os verticais, os horizontais não são condomínios, são loteamentos fechados. Ora, é um loteamento, a praça que tem lá é do povo. Deveria permitir que o povo entre. Ninguém consegue entrar num loteamento fechado. O que cidades como Londrina, Curitiba, Porto Alegre têm feito? Faz o loteamento fechado, mas a praça fica fora.
arboriza-se e o povo tem a participação. Quando nós andamos ali na região próximo da represa, onde existem inúmeros loteamentos de alto padrão, aquilo é um deserto. E as ruas, as pessoas para andar ali, é um sofrimento. Aliás, só passam veículos. Veículos e alguns cachorros. Né? Então, porque não houve essa preocupação urbanística. E essa é uma coisa que o Paulo fez uma colocação muito importante. A AMA hoje está inserida na discussão do planejamento da cidade, no planejamento dos mananciais, na discussão da água, se trazemos e como trazemos, por que trazemos, quando trazemos, trouxermos a água do Rio Grande. Então, são discussões para a cidade. Nós temos que despertar para isto. E nós temos que despertar para o meio ambiente. Nós dependemos dele. Né? É o papel que a AMA tem feito muito bem. Sim. Paulo disse que aprendeu alguma coisa comigo. Eu aprendi muito com ele. Porque enquanto eu tenho a teoria, o Paulo tem ação. A AMA tem ação. Então, é impossível você não aprender com alguém que bota a mão na terra, que bota lá a semente. Eu sei como a semente germina, quais são as funções dos hormônios, o desenvolvimento dessa plântula, mas o Paulo faz isto. A AMA faz isto. Sim. Até, Paulo, a gente estava conversando no intervalo, que enquanto vocês fazem essas ações, muitas pessoas se juntam a vocês. E eu queria que você falasse, assim, quem viu, quem está vendo e se interessou pelo trabalho da AMA, como é que pode procurar, quem busca, quais são os canais que vocês têm aí para se comunicar com quem se interessa em participar dessa associação? Então, a gente tem uma página no Facebook, né, que é a AMA Rio Preto, e também tem um site, né, que também é www.ama Rio Preto também, né, e pode buscar pelas redes sociais, tem meu telefone, se quiser entrar em contato comigo, é 991-55-3894. Tá. Né? Pode falar direto comigo, porque a gente realmente precisa mesmo de voluntários, a gente precisa ampliar, isso precisa crescer, né? Como uma planta cresce, o movimento das pessoas, a cidadania precisa crescer, a gente precisa internalizar isso dentro das pessoas, o nosso direito, porque a gente tem muita obrigação e poucos direitos. Eu vejo uma epidemia de dengue enorme e vejo que as pessoas, elas internalizaram algo errado, elas internalizaram que eu elegi tal pessoa, ela que vai ter que fazer para mim, como se fosse um rei que tem que fazer todas as coisas, não é assim. A população tem que entender que ela tem a obrigação dela também como cidadã. Ela tem os direitos, mas tem a obrigação. Eu não posso jogar esse material todo em volta de um campo de futebol porque eu fui lá assistir um jogo e deixei tudo lá. Né? Aí depois vem a secretaria limpa, mas depois vem eles de novo com o jogo de futebol e deixa tudo lá. Então as pessoas precisam internalizar a importância de cada um. Né? E isso a gente tenta passar para as crianças, nas nossas conversas, e também para os adultos, né? É algo que vai ser deslumbrado talvez lá na frente, mas o planeta como se diz, é a nossa casa. E é a casa do futuro. Se nós não cuidarmos da forma que precisa ser cuidado, um exemplo, São José do Preto, o professor Arife voltou um pouco no tempo aqui, entre o Borá e o Canela. Rio Preto era abastecido pelo Borá. Abastecimento da cidade era no Borá, no córrego Borá. Vai lá hoje no córrego Borá, nesse manancial. Não existe mais. Foi uma política da época, que a gente não pode aí estar condenando pela ignorância da época, mas hoje nós não somos mais ignorantes. Né? Então, mas é importante que o cidadão se aproxime da gente
e de outras entidades também, não só nossa, e que doem um pouco do seu tempo, né? Da sua força, seja lá ela de qual for, até de pensamento também pode ajudar e muito. Tá, joia. Eu quero te agradecer muito, Paulo, por ter vindo aqui compartilhar a sua experiência com a gente. Agradecer o professor Arif. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. E aí, quem se interessou, tá aí, então, o endereço da AMA, o telefone do Paulo, a gente vai disponibilizar também aqui nos créditos do programa. E fica o convite para quem quiser, então, participar, procurar a AMA, porque também diz respeito a todos nós, né? O meio ambiente, a preservação dos mananciais também é nossa responsabilidade. Muito obrigada para vocês. E se você quiser saber mais sobre a Câmara, acesse o nosso site, é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui. Até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo.